Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula desse curso. E nessa aula aqui, a gente vai conversar um pouco sobre 7 características da figura humana que você, desenhista, precisa estudar. Na verdade, você e eu, né? Somos desenhistas e precisamos estudar esses pontos. Aí você pode me falar, Will, tem muito mais pontos a serem estudados na figura humana, né? Sim, tem muito mais pontos. Você também pode me falar, Will, tem menos pontos. Pra que tudo isso, cara? É muita coisa. Pode ser. É sempre ao seu critério, né? Sempre o quanto você está disposto a ter uma formação mais sólida, a ser um desenhista melhor tecnicamente, o quanto você está disposto a deixar o seu desenho melhor. Depende de você. Mas hoje eu vou te falar 7 pontos, tá? Que eu recomendo que você estude. E é isso que a gente trabalha aqui no curso, né? Esses fundamentos. Então vamos lá. O primeiro fundamento, deixa eu mudar aqui, rapaziada, que tudo aqui é ao vivaço. A questão da proporção. Esse aqui é fundamental, não que os outros não sejam, né? E eu vou repetir em todos eles que todos são fundamentais, porque a questão da proporção é importantíssima. Muita gente desenha de maneira muito torta. Você percebe alguns desenhos muito tortos, né? Um braço maior que o outro, a figura muito achatada, muito esticada, o rosto muito grande em relação, por exemplo, aos ombros, muito grande em relação aos braços, a mão muito grande ou muito pequena. Então a gente tem essas distorções, e todas essas distorções, né, são um produto de um estudo mal feito, né? Ou um estudo não feito. O que é um estudo não feito? Tem gente que fala que sabe desenhar, mas não estuda os fundamentos. E tem muitos erros no desenho. Tá? E pior ainda, tem pessoas que não querem aprender, né? Que acham que desenham bem e eles não vão ouvir nada que você diga, não vão ouvir críticas, né? E eu diria que por isso que eu digo que o fundamento é muito importante. Nesse caso, o estudo das proporções, porque compreende as proporções corretas da figura humana. Sim, tem proporções corretas. Muita gente acha que não tem, claro que tem, óbvio que tem. E essas proporções, elas são cruciais para você criar um desenho equilibrado, natural, conciso, coerente. Isso inclui estudar as relações que existem entre as alturas do corpo. As alturas, sim, você pode fazer um desenho baseado em 8 medidas de cabeça, 7 medidas de cabeça, 10, 12. Depende muito do personagem, tá? Além disso, você tem a relação do tamanho da cabeça, dos braços, das pernas, do tronco, né? Então, por exemplo, o tamanho aproximado do braço é o mesmo da cabeça, né? A gente consegue ver, inclusive, olhando a figura aqui, o tamanho do pescoço, por exemplo, se a gente vê nessa figura, é 1/3 do tamanho do rosto. A mão fechada, por exemplo, é 1/3 do tamanho do rosto. É só você fazer essa medida na sua casa agora que você vai verificar isso que eu estou te falando com muita facilidade. A mão aberta é 2/3 do rosto. Mas aí você precisa já saber as medidas do rosto, que o rosto é baseado naquela regra clássica de 3/3,5, né? Quando você sabe isso, você automaticamente também sabe que a mão tem 2/3 do rosto. E aí quando você faz o seu desenho em pé, né, igual nessa figura, você vai fazer essa relação correta. Perceba que no desenho dessa mão, ele tem quase o tamanho de uma medida de cabeça, porque a mão tem quase isso, né, 2/3 do rosto. Então você precisa estudar essas proporções da personagem, tanto feminina quanto masculina, de frente, lado, costa, para você entender essa relação. Tem gente que já quer partir daqui para fazer um desenho de repente com o personagem correndo, se movimentando, né? Esquece de estudar o padrão, tá? Então, a primeira característica, o primeiro fundamento, melhor dizendo, que você precisa estudar enquanto desenhista é a questão das proporções. Vamos para a segunda aqui. Segunda é a questão da anatomia, tá? E a anatomia é interessante porque muitas vezes é o bicho papão do desenhista. Muito desenhista tem medo, receio de estudar anatomia porque acha muito complicado. Muita gente não estuda mesmo, tá? Comete muito erro primário anatômico, cria músculo onde não tem,
tá? Então, estudar anatomia, estudar a estrutura anatômica é essencial para desenhar músculos, ossos e articulações corretamente. Tem, sim, padrões, tem maneiras corretas de se desenhar, tá? Não se enganem dizendo que anatomia é relativa. Não, anatomia não é relativa. Anatomia humana não é relativa, tá? Existe um padrão, existe uma maneira correta de se desenhar a estrutura muscular, né? As articulações, a estrutura óssea, né? Que é o esqueleto, de forma correta. Não é relativo. Se alguém te fala assim, olha, mas anatomia é relativo. Não, não é relativo. Tem um jeito correto e um jeito errado, tá? E conhecer esses elementos e conhecer como esses elementos interagem ajuda você a dar realismo à sua figura, especialmente poses dinâmicas ou em movimento. Dar realismo à sua figura, olha que interessante. Muita gente me pergunta, será que com esses fundamentos eu consigo fazer um desenho realista? Claro que consegue. Desenho realista é a representação gráfica da realidade, né? Então se você tem um estudo muito bem feito de anatomia, das proporções, da estrutura muscular, da estrutura óssea, claro que o seu desenho vai ficar correto. Porque o que vem depois, tanto no desenho realista colorido quanto no preto e branco, e essa é a dúvida de muita gente, é só a texturização, né? É o acabamento, é a arte final. Mas para que você faça um desenho realista ou hiperrealista, você precisa, para que você faça a colorização, melhor dizendo, hiperrealista ou realista, você precisa primeiro desenhar, saber desenhar, né? Esse é um ponto básico. Então essa é mais um fundamento importante para estudar a figura humana. Essa questão da anatomia você tem que estudar, não tem para onde fugir, tá? Vamos para a próxima aqui. Antes disso, deixa eu só falar um negócio para vocês. Aqui na anatomia, por que assusta? Porque você tem grupos musculares, né? Você tem grupos musculares inferiores, superiores. Mas você precisa entender que no caso da anatomia, da estrutura óssea, você tem uma espécie de quebra-cabeça. Quando você entende os encaixes, as funções, você consegue desenhar mais fácil. Pode levar muito tempo, pode levar menos tempo, mas isso depende do quanto que você se dedica. Se você se dedica bastante, você aprende com mais rapidez, tá? Se você se dedica pouco, você aprende de maneira mais lenta. Isso depende do quanto você se esforça para isso, tá? Depende de você, tá? Próximo ponto aqui. O gestual, né? Que é a famosa postura que muita gente fala, e eu concordo. A postura ou o gesto da figura capta a energia e a fluidez do movimento, né? Desenhar o gesto, antes de detalhar a figura, ajuda a garantir que a pose seja natural e dinâmica, essencial para expressar a emoção e ação no desenho. Sim, antes de você pensar em finalizar o teu desenho, você precisa fazer movimentos, tá? Vários estudos de movimento, né? Aqui eu tenho um rapaz fazendo um golpe, uma moça dançando. Eu posso pegar vários outros movimentos com pessoas correndo, pessoas sentadas, pessoas voando, enfim, uma infinidade de movimentos, né? Por quê? Porque aí eu vou trabalhando a fluidez, a energia. Eu preciso captar a energia do movimento e a fluidez. E para isso, o treino da postura do gestual me ajuda bastante, né? E aí quando eu faço isso, eu garanto automaticamente que a minha pose, que a pose do meu personagem, ela vai ser mais dinâmica e mais natural. Tá? E com isso eu consigo expressar a emoção através do meu desenho. Tem gente que fala, eu desenho por desenhar. Eu não expresso emoção no meu desenho, não expresso nada. Você pode fazer isso sem problema nenhum, tá? É uma opção que você tem. Mas desenho expressa algo. Desenho como uma manifestação artística, né? Como uma representação gráfica do mundo, objetivo ou subjetivo, tem uma função simbólica. Desenho por desenho é vazio, tá? Eu entendo quem faz isso, mas na minha percepção é vazio. Então desenho comunica. Até quem fala que desenho não comunica, acaba comunicando alguma coisa, né? Tá bom? Então, gestual é uma parte fundamental. Vamos para outra aqui. O volume. Aqui, deixa eu só mudar aqui, pessoal. Essa parte é muito importante. A gente vai aprender a construir a figura humana a partir de formas geométricas. Quando neste curso tem aquele módulo de desenhando a partir de objetos geométricos, muita gente pula. Não pule. Estude todas as aulas
Por mais simples que pareça. Will, mas eu vou ficar desenhando uma cadeirinha, cara. Claro, uma cadeira é essencial para você aprender um monte de coisa. Um monte de coisa. Naquele módulo de aquecimento, né, que eu mostro como fazer linhas, círculos, triângulos, retângulos, por aí vai. Aí você pensa, caramba, cara, mas aquele lá, sério, preciso mesmo estudar? Precisa, sim, precisa. Sabe por que você precisa? Porque tudo que existe, você reduz a formas geométricas. Tem um pintor muito famoso, que é o Paul Cézanne, francês, né? E ele dizia que tudo na natureza se reduz a um triângulo, um quadrado e a um círculo. Ou seja, tudo se reduz a formas geométricas. Você está vendo essas duas figuras aqui, ó? A construção dessas duas figuras aqui é baseada em formas geométricas, né? Então, olha só. A figura humana deve ser desenhada considerando suas formas tridimensionais para você dar volume, né? A tão famosa volumetria. Palavra difícil, mas é só para falar volume, tá? O corpo é composto de cilindros, esferas, retângulos, né? Que são blocos que ajudam a construir a estrutura sólida da figura, mesmo quando vista de ângulos diferentes. Interessante, né? Toda figura ela é construída a partir de cilindros, esferas, retângulos, cones, né? Você está vendo ali a perna. Você está vendo cilindros, cones, círculos, né? E outras formas que você possa usar se for facilitar o teu desenho, tá? Então essa parte da volumetria, da estrutura, da construção a partir de formas geométricas também é fundamental. Tá, vamos pro próximo aqui. Perspectiva, olha só. Você já aprendeu a fazer o teu personagem fixo, de frente, lado, costa, mas você quer dar movimento a ele. Muitas vezes você quer dar um movimento mais forçado, como esse rapaz, inclusive blocado aqui, né, que foi do último slide, né, da volumetria. Tem esse personagem blocado aqui apontando uma arminha, né? Ele está em perspectiva, está em dois ângulos distintos ali, ó, em perspectiva, tá? O rapaz ali, ó, jogando um disco, também está em perspectiva, que é um rapaz blocado, feito totalmente a partir de blocos e tal. Eles estão ali em perspectiva. Então, entender a perspectiva aplicada ao corpo humano é fundamental para desenhar a figura em diferentes ângulos e diferentes profundidades. Isso dá dinamismo, isso dá realismo ao seu trabalho. Mas isso inclui saber, olha ali, ó, representar o encurtamento, quando as partes do corpo parecem menores ou compridas devido à perspectiva. Essa parte é importante. Essa parte são regras do escorço. O que é o escorço? É fazer perspectiva forçada do personagem, como esses dois aqui. Mas não se preocupe, eu trarei aqui também um vídeo falando sobre escorço, né? Sobre os princípios básicos do escorço, tá? Mas por enquanto perceba que a gente precisa estudar também a perspectiva do personagem. Aqui eu vejo linhas, pontos de fuga aqui, ó, linhas do horizonte, tudo bonitinho pra gente fazer isso, tá? Então essa parte também é fundamental para você dar dinamismo ao seu trabalho, para você deixá-lo com mais ação, para você construir uma sensação de ação muito mais intensa, tá? Vamos pro próximo aqui. Luz e sombra. Bom, essa parte aqui também é muito importante, claro. Você tem que estudar luz e sombra, os princípios, qual é a função da luz e sombra dentro de um desenho para ilustração, dentro de um desenho para os quadrinhos, né? Depende muito para onde que é o teu trabalho, mas você precisa entender isso. Ou seja, a distribuição correta de luz e sombra no corpo humano realça sua forma tridimensional e cria ilusão de volume. Então veja que você junta aqui, ó, a volumetria daquele slide passado com a luz e sombra. Tudo isso confere uma ilusão de volume. Por que ilusão de volume? A gente está fazendo desenho em uma folha, mas a gente precisa passar a impressão de que esse desenho tem 3 dimensões, tá? Por isso que a volumetria, a geometrização do corpo e a luz e sombra te dá essa ilusão, né? Como nas imagens que você está vendo aqui embaixo, essas duas que eu escolhi, mas tem muito mais opções, obviamente, né? Então isso dá, como a luz e sombra incide na figura em diferentes poses, ajuda a definir o contorno, a musculatura e a profundidade. Olha que interessante, entender como que a luz incide nos objetos
e como essa incidência luminosa cria áreas, define contornos, define musculatura e a volumetria dessas musculaturas, criando profundidade. Então essa relação entre a luz e a sombra cria profundidade no desenho. Aí você me fala: ah, Will, mas eu desenho, mas eu quero ir pro colorido, pro realismo colorido, ou pra ilustração colorida. Sim, meu caro, você precisa também trabalhar profundidade, tridimensionalidade, volumetria, mesmo que seja colorido. Luz e sombra, desculpem, acho que eu bati aqui. Luz e sombra não é para aplicar em uma coisa, é um dos fundamentos do desenho. E eu tô falando de desenho realista, comics, mangá, eu tô falando de fundamento do desenho. Luz e sombra não está no comics, não está no realismo, está no desenho. É um dos fundamentos. Entenda isso, que será muito mais fácil o teu desenvolvimento artístico. É fundamento, tá? Então você precisa estudar. Will, eu tô vendo essas figuras aí, cara, eu já achei difícil. Eu não tô dizendo que é fácil. É difícil. Mas quanto mais você estuda, quanto mais você treina, quanto mais você ganha maturidade artística. O que é isso, cara? Maturidade artística? Você tá me chamando de imaturo? Não, não. Calma aí. Maturidade artística é você começar a ver o desenho de outra maneira. É você enxergar outras possibilidades no desenho, outras possibilidades no estudo do desenho. Percebeu? É disso que eu tô falando, tá? Vamos para mais um. Expressões facial e detalhes. Você quer fazer o teu personagem rindo, chorando, se assustando, gritando, expressão de nojo, de pena, sei lá. É muito importante pro teu personagem ter isso, né? Você fez toda a construção da figura humana, da anatomia, estudou tudo que tem para ser estudado e chegou o momento de você estudar expressões para trazer vida para tua cena, para trazer vida para o teu personagem, tá? Então, ó, a cabeça e o rosto são áreas cheias de detalhes e expressões sutis. Sim, estudar as expressões faciais e como desenhar olhos, boca, nariz e orelhas corretamente é importante para transmitir emoções e individualidade à figura. Perceberam? Como aquele módulo do curso de desenho dos elementos faciais. Os olhos, a boca, o nariz, as orelhas são fundamentais. Desenhar corretamente esses elementos é fundamental, porque eles transmitem emoções, individualizam o teu personagem. Imagina que você faça 5 personagens em uma história. Você precisa individualizá-los. Isso vai acontecer de várias maneiras, né? Pela vestimenta, pelas ações sociais que eles têm, mas também pelos olhos, pelo tipo de boca, pelo tipo de nariz. Percebeu que é importante aprender a desenhar essas partes? Olho muita gente acha simples. Ah, olho é fácil, eu sei. Será que você sabe? Olho tem que ser expressivo, porque ele diz muito sobre quem você está representando. O rosto, para você ver como é que pode ser tão sério isso. O rosto, ele tem que a expressão facial, ela tem que dialogar com a expressão corporal. Senão você cria um personagem estranho. Imagina que você tem um personagem cuja expressão corporal está passando susto, mas o rosto está alegre, sorrindo. Olha só que estranho, olha só que paradoxo. Então você precisa entender que a expressão facial e a expressão corporal dialogam, né? Normalmente dialogam. Você pode falar para mim, Will, mas eu quero fazer um personagem paradoxal. Aí é outra história. Mas no geral eles dialogam, tá? Então estude isso corretamente, tá? Vamos para o próximo. Opa. Será que tem próximo? Eu nem sei. Pera aí, gente. Eu vou botar aqui, ó. Eita, sem querer eu passei, gente. Aqui é... Aqui, ó. Que é ao vivo, né? Vamos voltar aqui. Proporção. Aí. Pera aí, gente. Aí, voltei.
Bom, isso acontece, né? É aula ao vivo, eu não gosto de fazer corte em aula, muita gente faz corte, eu não gosto, acho que fica muito... não fica orgânica, né? Bom, então, ó, hoje a gente passou por 7 características, tá? E eu vou passar rapidamente para você rever todas elas, não vou falar muito agora, olha só. Temos aqui a primeira, são as proporções, né? Que eu já falei bastante e falo bastante nos outros módulos do curso. Estudo da anatomia, estrutura muscular, estrutura óssea, né? Você precisa se atentar a esses detalhes. A postura, o gestual é muito importante para você criar dinamismo, fluidez ao movimento da tua figura, né? Aqui a volumetria e a estrutura, isso é muito importante porque você vai construir a partir de formas geométricas, cilindros, esferas, por aí vai. Aqui nós temos a perspectiva, que é dar maior movimentação, dinâmica, fluidez à tua personagem, fazer perspectiva mais forçada, menos forçada, tá? Aqui a luz e sombra, fundamental para você conseguir criar uma ilusão de tridimensionalidade, né? Dar profundidade à cena, você consegue definir contornos. Aliás, luz e sombra tem uma série de detalhes importantes que eu pretendo trazer também para vocês terem ideia, tá? E aqui são as expressões faciais, fundamentais também, que a gente já viu. Deixa eu voltar para a página inicial para a gente fechar essa aula com chave de ouro. Cadê eu? Peraí. Voltei. Então, gente, essa aula aqui ficou longa, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido a ideia, tá? Se vocês entenderam a ideia, eu fico muito feliz com isso. Todos esses fundamentos vocês precisam estudar com calma, né? De maneira intensiva, tá? Mas com calma. Todos são importantes. Tem outros? Tem. Se eu perguntar para vocês quais são os fundamentos que todo artista tem que estudar, a coisa muda de figura. São outros pontos que a gente vai abordar. Se eu perguntar, por exemplo, quais os pontos que todo músico tem que estudar, a coisa muda de perspectiva. Tem outras coisas que são importantes, tá? Então, é isso por hoje. Espero que você tenha gostado. Como eu sempre falo, não pule nenhuma aula desse curso. Estude todas elas, né? Com vontade, com empenho. Que disso depende do teu aprendizado, tá? E eu te espero aqui na próxima aula. E olha só, estude. E também avalie essa aula aqui, tá? Se você gostou, avalie aí, porque isso é importante para essa plataforma aqui. Um forte abraço e eu te espero na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.